Jesus Cristo é o Rei da Glória. Para todos sempre seja louvado o nosso Senhor Jesus, porque é o único Deus e o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Estamos ministrando sobre o Espírito Santo, agora na aula de número 196, Palavra Poderosa. E dentro do tema batismo com o Espírito Santo, evidentemente, trazendo aí uma abordagem sobre o Espírito Santo, explicando as funções do Espírito Santo, né? Aulas anteriores já falávamos nesse mesmo assunto e agora continuamos a partir de João capítulo 15, versículo 5, que diz que nós devemos dar muitos frutos. Então o Senhor Jesus, sendo aí o orador, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja, são frutos abundantes, são muitos frutos. O que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o que está escrito: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 João capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Veja, unção que vem do próprio Senhor. Amados, o batismo com o Espírito Santo, ele foi predito, ou seja, foi profetizado. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Veja, é sobre todos. Então, fazer a obra é para homem e também para mulher. Batismo com o Espírito Santo sobre os servos e sobre as servas. É realizado por meio de Cristo. Em Tito capítulo 3, versículos 5 a 8, deixa muito claro: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero o quê? No tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. É o que está escrito. Amados, o Espírito Santo também, ele é administrado por Cristo. É o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 11. A revelação que temos. João Batista ali está dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que a administração do batismo com o Espírito Santo é através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém,
que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja, quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Foi prometido aos santos. Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Já vimos, mas não custa nada relembrarmos. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amados, para ser testemunha de Jesus, somente através do Espírito Santo de poder. Senão nós não podemos, não conseguimos fazer a obra. Foi prometido. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, batizados e receber dom do Espírito Santo. Aí continua o versículo 39 dizendo: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então Pedro estava falando no primeiro século, mas ele já estava apontando que os que estavam longe também iriam receber. Ou seja, século 20, século 21. Atos capítulo 11, versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então veja, amados, todos os santos participam do mesmo. É uma dádiva disponibilizada para todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Outra coisa, todos têm necessidade. Todos os crentes têm necessidade. É o que está revelado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja, é necessário. Ninguém pode falar: eu não preciso ou não quero o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo renova e purifica a alma. Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Entende, queridos? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21, nós temos a seguinte revelação: os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé. Foi o que nós vimos. E aqui estamos repetindo. E diz: enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água.
a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amados, por que nós insistimos tanto e até repetimos? Para que fique registrado, para que fique cravado no teu espírito, para que você tenha a certeza da necessidade do batismo com o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te traga um entendimento. Que você seja cheio, transbordante, saturado com unção do Espírito Santo de Deus. E assim, somente assim, você poderá produzir muitos frutos para a glória de Deus. Vidas transformadas para a glória de Jesus Cristo. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém.